semana para mim é complicado, mas vou tentar ir. Bom, vamos começar. 3, 6. 3, 6, tá faltando. Não, 3, 5. Tá faltando 3 ainda. Ana Júlia. Ana Beatriz. A Ellen, eu sabia. A Ellen tinha um curso hoje de manhã. Bom, vamos lá. Eu tive essa semana lá no colégio, na quarta-feira. Era o dia, inclusive, da Ana Beatriz e da Ellen. Mas eu não encontrei com elas, porque a nossa reunião foi tipo 15 para meio-dia, que é a hora que acaba a aula, né? E o meu objetivo dessa reunião, eu pedi para marcar, porque na verdade, desde que eu entrei em contato com a escola para fazer o PIBID lá, tudo, foi lá em dezembro e embora eu tenha conversado muito com a coordenadora na época, que é a Tatiana tava de férias, ela tá voltando essa semana. Não sei se vocês já conheceram. Conheceram a coordenadora? Não, ainda não. Ela parece ser bem A gente conheceu. A Oi? gente conheceu. Conheceram? Sim. Ela parece Qual ser. que é a cor do cabelo dela? É A gente ainda não curtinho. conheceu, Ana. É Conheceu, né? curtinho. Qual é a cor do cabelo dela? Não sei. Ah, não lembro a cor do cabelo dela. Gente, e aí, vocês Também não conhecem a professora lembro. que sabe a cor do cabelo? Não, professora, mas a gente não conheceu, não, porque a nossa professora até falou que ela tinha voltado. Só que sexta-feira também lá é um dia assim. É a gente e Deus presente na escola, o Espírito Santo somente. Não tem ninguém? Desculpe. É. Então, ela. É cabelo curtinho assim, acho que é cabelo castanho. E. E ela me parece uma pessoa bem. Já desde o começo já achava isso, né? Bem antenada. E que é bem cautelosa, assim. Então, aí o meu. Eu, embora tenha explicado muita coisa, tudo, mas pelos comentários de algumas de vocês, eu percebi que, assim, não houve ali um trabalho interno para conversar sobre o PIBID e uma compreensão do que era o PIBID. Então, meio assim, com exceção da Adriana. A Adriana. Quem tá com a Adriana é a Carol e a Isabela, né? Com exceção da Adriana, Isso. que ela conhece o PIBID, porque ela já trabalhou com o PIBID, de uma forma indireta, mas já trabalhou, então ela já conhecia bem o PIBID. As demais estavam ali meio que não sabendo muito o que estavam fazendo. E o que me chamou a atenção foi que uma de vocês comentou assim: não, mas ela falou pra. Que a gente não pode ficar às 4 horas, que a gente tem que ficar tipo. Fazendo atividade 1 hora e meia e o resto é conteúdo dela. E aí existe um equívoco muito grande sobre assim. É como se fosse assim: a ação de vocês é aqui e a ação dela é aqui. Né? Mostravam coisas distintas. Como se o que vocês fossem fazer lá dentro fosse separado do conteúdo dela. E não, a ideia justamente não é essa. A ideia é que vocês planejem ações que é junto, ó. Fica assim, junto com o conteúdo, para contemplar o conteúdo que ela pretende trabalhar. Daí a necessidade de vocês saberem com antecedência do planejamento delas para vocês irem. Quanto mais vocês têm de informação sobre o planejamento dela, maior vai ser a integração. Né? Então, isso. Peraí, que tem alguém me chamando aqui insistentemente. Peraí.
Depois eu vejo. Aí elas entenderam, né? Eu dei alguns exemplos do quanto isso era necessário. Então elas falaram que vão, à medida do possível, que elas não conseguem, assim. A Adriana me parece que está indo bem nesse sentido. Ela consegue antecipar um pouco para vocês, não é? Ou não? Mais ou menos. Assim, quando a gente pediu, aí ela entregou um papel com os conteúdos que ela ia trabalhar. Só que a gente perguntou assim: ah, professora, até quando isso? Isso é para quando? Ela falou: ah, nos próximos dias. Então, assim, não tem uma coisa muito certa. Ah, é até o final desse trimestre. Não tem nada assim mais certinho. Ela passou uns conteúdos e falou: ah, são esses aqui nos próximos dias. Tá. Então, agora que vocês sabem. Peraí. A Ana Júlia tá querendo entrar. Oi, Ana Júlia, bom dia. Ana Júlia ou Ana Beatriz? Ana Beatriz. Bom dia, Ana Beatriz. Então, agora que vocês sabem que houve essa conversa e essa explicação do porquê da necessidade delas passarem o planejamento para vocês, e aí elas falaram que elas têm dificuldade de dar com tanta antecedência, mas que pelo menos, assim, com uma semana antes elas conseguem. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Vocês façam o planejamento de vocês, o macro, né? Pensando no que vocês vão trabalhar em termos da sustentabilidade, dos jogos, e as integrações com língua portuguesa. A integração tem que ser com língua portuguesa e com matemática, né? O resto vocês podem planejar antes. E essas integrações, quando vocês forem me apresentar o planejamento e fazer, vocês podem deixar uma parte do planejamento de vocês para resolver meio que em cima da hora essas integrações. Entendeu? Porque, na verdade, língua portuguesa e matemática, vocês podem entrar qualquer atividade e que vai conversar com o conteúdo de vocês, tá? Então, vocês podem abrir essa brecha para, no planejamento, deixar essa integração com a professora. Porque, na verdade, já existe uma integração com um plano de ensino trimestral que ela passou para vocês. Vocês têm da rede, etc, etc. Então, isso já pode ser feito, esse planejamento pode ser feito com antecedência. Essa integração mais próxima do conteúdo daquela semana, vocês deixam para resolver uma semana antes. Tá? E eu falei para elas que o sucesso do PIBID é casar o planejamento de vocês com o dela. Porque senão fica uma coisa assim, parece que a gente tá lá para atrapalhar, ou para... E a ideia não é essa. A ideia é que eu ainda usei o termo assim, se não há integração, as nossas ações estão para dividir esforços, né? E se há a integração, as nossas ações são para somar esforços. Então, o conceito é diferente. Bom, com relação a todas elas falaram que tem notebook, que leva o notebook, com exceção da Thaisa, que ainda não tem. As demais que tem notebook e levam, e vocês podem usar em todas as aulas projetando na tela. Então, o recurso de tecnologia não existe. Eu perguntei se não tinha o notebook. Elas ficaram escandalizadas de saber que as escolas de Santos têm notebook. Elas ficaram escandalizadas. Oi. Desculpa até interromper a senhora. Mas aquela sala de vídeo serve para quê, então? Tipo,
Eu tava comentando com a Esther que a gente podia usar a sala de vídeo, perguntar, né, se podia, a gente podia usar esses outros recursos da escola, porque a gente vê sempre vazio, só lotado de coisa lá dentro. A E sala de aí, vídeo eu acho que é uma onde eu fiz a reunião. acho que é a única que tem TV. É, não, pode usar, mas também não sei por que tem essa sala se pode passar os vídeos na sala de vocês. Porque se, É, sei lá. na verdade, Ana Júlia, presta atenção. Eu acho que assim, elas têm o notebook, eu não sei que notebook que é esse. Talvez não tenha drive de DVD. Entendeu? Então eu acho que de repente nem rola o DVD lá no notebook Uhum. delas para projetar no telão. Né? Eu acho que. Então, a minha. Bom dia, professora. Eu vou Bom ficar com o dia. áudio desligado porque eu tô na rua, tá bom? Tá bom, você já tinha falado. Tá em trânsito, né? Ô, professora, Oi. professora, pelo menos, nessa questão desse vídeo, ela falou que se a gente quisesse fazer vídeo, alguma coisa, era só levar no pendrive ou mandar o vídeo para ela pelo WhatsApp, por algum lugar que ela daria um jeito de passar. Mandar Mas vídeo pelo aí, WhatsApp, isso não existe. A não ser que seja vídeo curtinho, né? então, o dia que a gente levou, que foi o dia que a gente foi e ela acabou não indo, eu levei um pendrive que eu tinha aqui em casa, não sei de onde eu achei, mas eu achei, graças a Deus. E quem conseguiu passar foi a professora substituta, que por acaso tinha levado o notebook dela também. Só que assim, aí a gente foi tentar lá na minha sala, a caixa de som da minha sala tá queimada. Aí a gente teve que trocar de sala com outra turma que estava na educação física. A gente foi para lá, passou o vídeo e depois voltou para nossa sala. O que eu percebo, gente, não só no Fernando Reis, como em outras escolas, vocês viram aí ontem que eu publiquei a supervisora lá do Sebastião colocou a repercussão do PIBID nas outras professoras da escola, né? O que eu percebo que, de uma forma geral, as professoras estão muito acomodadas. E, assim, elas fazem sempre o mesmo do mesmo. Entendeu? Elas não inovam, não buscam. Então, assim, elas não sabem usar o vídeo. Elas não sabem que está queimado porque elas não usam. Então, nem sabe que está queimado. Entendeu? Quando a gente foi no... Acho que vocês não foram. É a turma do terceiro semestre, que não tem ninguém aqui. Quando eu fui aplicar o PCE no José Bonifácio no ano passado, eu fui junto com as meninas. Lá tem lousa digital. Ninguém sabia a senha. Nenhum professor sabia a senha. Isso é muito sintomático. Porque tem que ter uma senha lá para entrar, né? Aí pergunta para a professora, não sei. Pergunta para outra, não sei. Ninguém sabia. A gente teve que esperar chegar o técnico que tinha ido lanchar para voltar. Aí eu achei assim, vai ver que a senha é @jogo da velha XYK, não sei o que. Não, a senha era 2022. Que, pelo que eu entendi, é o ano que foi instalado. A minha conclusão de tudo isso, nunca ninguém usou, desde 2022. Porque 2020 é uma senha que é impossível de esquecer, não é? Então, essa situação que a Gabriele contou agora é uma coisa que vocês vão esbarrar e vocês vão ter que vocês vão ter que ter muita diplomacia para não sair criticando a escola e a professora, mas é um fato. As coisas estão emperradas lá dentro, enferrujadas por falta de uso. Então, às vezes elas nem sabem que podem, porque elas estão ali naquela aulinha, com exceção da Adriana. Volto a falar que a Adriana me parece uma pessoa completamente diferente das demais. Assim, ela parece mais comprometida
com a educação, com o que ela está fazendo ali dentro, etc, etc. As outras, eu não estou fazendo uma crítica, quer dizer, já fiz a crítica, né? Mas de repente até vocês estando ali vai ser uma oportunidade para despertá-las e agora me parece que é assim. A Ana Júlia não tem essa leitura, mas a diretora, na verdade, assim, quando o primeiro contato que eu fiz lá atrás para o PIBID, a coordenadora foi relutante. Ela praticamente ela chegou a falar para mim, não queremos. A gente ia ver com outra escola. A diretora ficou sabendo e me ligou naquela ocasião. Falou, de jeito nenhum, nós queremos PIBID, é coisa que eu quero, é um diferencial para a escola, é isso, é aquilo, parará, imagina. Aí ela falou até a mais do que devia falar, no sentido assim, a minha equipe é acomodada, etc, etc, mas nós queremos. Então, por isso, Ana Júlia, que me parece que é uma... E ela me perguntou muito ontem como é que era no Sebastião, a questão de foto. Eles não querem ficar para trás, não, entendeu? Eles, assim, eu não sei nem se é por convicção deles ou... Mas, assim, eles não querem ficar para trás no sentido de os outros fazem e a gente não. Então, Professora, mas aí eu acho que é questão de ego da diretora. Com todo respeito, assim, tipo, é minha opinião mesmo, assim, tirei do meu coraçãozinho. Mas, desde o primeiro dia que a gente chegou lá, eu e a Esther, chegamos meia hora mais cedo. Ela só olhou assim pra nossa cara, ai, é PIBID, né? Tá, fica aí. A professora aparece. A gente numa escola que a gente não sabia nem a cara das nossas crianças, os inspetores olhando pra gente como se a gente tivesse invadido a escola, trepado no muro e roubado os pobres. Parecia que era a gente que tava roubando ali. É horrível pisar naquela escola, professora. Ninguém olha na nossa cara. Tipo assim, a única pessoa que fala com a gente é a Thaísa. Ela é simpática, ela conversa com a gente. As nossas crianças, a gente ama elas, tipo, assim, a gente já tem carinho por elas. Agora, de restante, a diretora foge da gente, Parece parece que que fica se a gente escondendo. tá fazendo, tipo assim, meio que roubando o lugar deles, uma coisa assim, que a gente não dá pra se sentir bem-vindo lá. Então, esse sentimento existe. Depois ele perde. As pessoas, quando o PIBID entra nas escolas, eles têm a sensação que nós estamos entrando para fiscalizá-los. Entendeu? Então, nós... É essa sensação que dá, que Então, eles estão com medo de a gente ver alguma coisa que não deveria. Exatamente. Mas aí é que tá, professora. A gente não tá pra fiscalizar. Só que aí eles ficam com cara de quem tá devendo. Oxi. Aí eu começo a querer ficar metendo meu bedelho mesmo. Desculpa, eu já vou ser bem sincera. Ó, pra não falar que todo mundo trata mal, tem uma inspetora lá, loirinha, que ela deu uma paçoca, não, uma bala, pra mim, no primeiro dia. Ela jogou a bala na mesa e falou, ó, só pra falar que eu não te dei nada. Nunca nem tinha me visto, mas tudo bem, aceitei a bala de bom grado. Ah, não. A minha, que mais falou comigo com a Ana Júlia, foi uma tia da faxina. Uma tia da limpeza que meio que deu uma mostradinha assim na escola, falou onde a gente podia encontrar a diretora. O dia que a gente comeu lá, as tias da comida pediram pra gente lavar o próprio prato. Aí ela que mostrou também onde a gente poderia lavar o próprio prato, porque senão a gente só ia ficar assim com o prato onde lava. Ela foi a única. Essa daí eu conheço já, tipo, pessoalmente, a Paola. Aquela tia da faxina, eu conheço ela. Porque eu morava ali perto quando eu era pequena e eu conversei com ela. Aí, eu não sei se tem influência também, entendeu? Eu não vou falar. Mas eu acho que eu e a Ana, a gente teve diferente. Tipo assim, o pessoal foi super simpático com a gente. Quando a gente chegou, ainda todo mundo fez festa e falou: ai, mais gente pra ajudar. Sim, eles ficaram muito felizes quando a gente estava na secretaria. Todo mundo, tipo, nossa, chegou gente, que legal. Fizeram uma Ah, quando a gente falou quinto ano? Ai, que ano. Quando a gente falou que ia ficar só um dia da semana, eles ficaram assim, ai, não acredita. Eles acharam que a gente ia vir pra ficar todo dia, eles queriam muito. Nossa, parece que não quer a gente lá. A gente chega, ele já tipo, ah, Ai, Thaísa, né? Veja, eu tô ouvindo aí depoimentos bem distintos, né? Mas, de qualquer forma,
Eu vou levar isso para a coordenadora, tá? É, Então, aí deixa eu falar. Então, eu falei da diretora, que ela me parece, assim, que ela quer o projeto. Eu acho que, assim, pode ser que mude alguma coisa no tratamento agora com vocês, porque agora elas entenderam o projeto. Com exceção da Adriana, ninguém sabia muito o que era. E aí eu expliquei melhor, falei dos resultados, da intenção. A própria Thaísa ficou me olhando assim com uma cara assim. Porque a Thaísa, coitadinha, ela é a que mais caiu de paraquedas ali, porque no começo era a Valéria que ia ficar no lugar dela, depois ela entrou. E assim, nunca ninguém explicou direito para ela o que é. Professora, sabe o que acontece? Às vezes entra alguém, a Valéria é a secretária da diretora, né? Que era a É, antiga professora é. deles. Às vezes ela entra na aula do nada e começa a explicar, tipo, uma função pra Thaísa. Acho que elas são amigas, né? Aí particular delas, mas tipo assim, ela vai lá, entra na sala e começa a explicar, tipo, Thaísa, você tem que fazer desse jeito, desse jeito. E aí, cadê a autoridade da professora? Tipo, a Thaísa é muito ingênua, eu concordo. E, pô, de diferença ali na escola, ela entrou uma semana antes da gente. Ela entrou e, pelo que eu entendi, ela é substituta. Ela não sabe nem se vai ficar lá. Tá, pronto. Se ela me dá uma notícia dessa assim, do nada, Mas agora que eu ali, já criei intimidade com a mulher, já conquistei a mulher. ali ninguém vai. Daqui pro final do ano, a Thaísa continua. A Adriana para no meio do ano. Só pra vocês saberem. Carol e Isabela, a Adriana se aposenta. Ela comentou com a gente, na verdade, que ela não iria participar da greve para não prejudicar. Só que eu não sabia que ia ser. Ela se aposenta. E vai entrar outra professora. E alguém também se aposenta, acho que a. Eu sempre esqueço se é a Patrícia ou a Ana Paula, eu confundo as duas. Uma É, das a duas Ana, também se eu me aposenta em, eu acho que é outubro, mas ela vai ficar até o final do ano. a Então, Ana Paula, ela já não vai muito, né, professora? Então, se aposentar ou não se aposentar também. aí agora, o começo de vocês tiveram muita falta de sorte, com muita coisa. Foi. No começo era. O que era no começo mesmo? Não tinha luz, né? Não. Não, eu e a Ana Antes da Júlia, o primeiro greve dia, tinha algum outro fator. ela não foi o primeiro dia do PIBID, era substituta, aí no segundo ela foi, e no terceiro já era substituta de novo. Aí no quarto foi a greve, no quinto a greve, e agora no sexto roubaram a luz da escola. Ou seja, vocês não estão trabalhando, é isso. Sim, a gente não está trabalhando. O bom é que na terceira semana, no caso, que a gente já pôde apresentar, como era uma professora substituta, ela também não sabia que a gente ia para lá, ela não sabia nada. A gente explicou para ela que a gente ia pedir, a gente estava com uma aula pronta, se tinha problema a gente apresentar, ou se ela tinha alguma orientação da coordenação. Ela falou que não teria problema nenhum a gente apresentar, ela só faria as observações dela, como quantidade de alunos, quem faltou, quem veio, e se a gente precisasse de alguma ajuda, ela ajudaria. Então a gente conseguiu dar aula normalmente, ela auxiliou ali. Mas ela também não conhecia nem os alunos, era uma outra substituta, não era a mesma da primeira vez que a gente foi. Entendi. A minha esperança, e elas falaram isso, inclusive, que agora a coisa engrene, né? Porque acabou a greve, o, o ano já começou e, né? O ano já tá quase no meio das férias de novo, né? Agora, esses registros de vocês, gente, eu tô aqui anotando tudo, tá tudo registrado. Se nós entendermos que a escola não está atendendo, né, os nossos objetivos, a gente vai mudar de escola. Simples assim.
Existe essa possibilidade. O MEC nos permite isso, mas eu tenho que atestar. Você olha, a escola não está atendendo por isso, não tem aula. Isso é uma atitude extrema, porque vai sobrar para eles feio, né? Em termos de SEDU, que eles vão ser chamados a atenção, vai ser perguntado por quê, etc, etc. Mas é uma possibilidade, porque a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Enfim. Mas, agora, voltando a Tatiana, que é a coordenadora. A Tatiana é uma pessoa bem... me parece, né, gente? O meu contato com ela é bem assim, mas me parece que também é comprometida, que também está preocupada em acompanhar. Eu falei para elas do diário de bordo de vocês, que vocês têm que fazer o diário de bordo. E no diário de bordo, eu quero que vocês coloquem, de fato, o diário de bordo não é para a professora da sala de aula ver, tá certo? Mas, então eu quero que vocês coloquem, a professora não estava presente por isso, e a Tatiana me pediu ela quer ver os diários de bordo de vocês. A coordenadora. Então você vê que ela tá antenada. Ela falou assim, eu gostaria de ver, eu quero acompanhar. E ela esperou, ela não pediu isso na frente da... Olha quem tá aí! Olha quem tá aí! Professora, mas ela pode ver os nossos diários? Tipo assim, ou eu posso me recusar também a entregar? Não. Vocês não vão, vocês vão passar pra mim. Eu que vou passar pra ela se eu achar que devo. Ah, é porque eu tô eu tô sendo bem sincera no meu diário, né? Tipo, assim, trabalho com a verdade. Não, mas tem que trabalhar com a verdade mesmo. Ó, e isso é uma coisa até que eu queria falar com a senhora, mas eu sempre falto ou não encontro a senhora. Que, professora, eu vou emendar o nosso diário de bordo, né? O nosso da Esther, tipo, com março e abril. Porque março a gente foi um dia, aí abril foi 2, aí depois feriado. Não, mas Aí a gente foi hoje, agora feriado de novo. de qualquer forma você não emenda. Você coloca Uhum. os dias do diário de bordo e Sim. coloca feriado, não teve aula, não teve. Mas o diário de bordo tem que ser referente àquele mês. Fecha o mês e roda para outro. Mesmo que não tenha nada escrito, só feriado, faltou luz, não sei o que, né? Mas Não, é tem. porque a gente, coitada, pegamos o dia mais difícil. Tudo emenda, tudo falta. E ela pediu também, porque vocês sabem que as professoras também têm que avaliar vocês. As professoras da sala de aula me mandam, ao final do mês, como se fosse um diário de bordo também, colocando o dia que vocês foram, se atrasou, se não atrasou. Eu já tinha falado para vocês isso. Até mostrei para vocês esse documento que elas têm que preencher. E ali elas colocam algumas observações da atuação de vocês, se ela percebe alguma dificuldade, falta de iniciativa ou atuação. Então, elas mandam esse relatório e vocês mandam o relatório de vocês. Aí, a coordenadora, depois que as professoras saíram, ela continuou comigo e ela falou assim, eu gostaria de ter acesso a esses relatórios, porque eu entendi, para ela esperar as professoras saírem e ela vir me pedir, ela está talvez não muito confiante que esteja rolando de uma forma como deveria rolar. Tá certo? Então, mas, Ana Júlia, você continua sendo sincera no seu diário e eu vou fazer a triagem aqui se devo ou não mandar para ela, entendeu? Tá bom? Então, eu estou com esperança, resumindo tudo isso, eu estou com esperança de que a coisa vá melhorar daqui para frente e vou dar esse feedback para ela. Eu falei para elas que ia fazer uma reunião com vocês e vou dar esse feedback para elas dessa sensação que algumas de vocês sentem de não se sentirem acolhidas na escola.
tá? Só para vocês saberem. Eu vou falar com a Tatiana, que é a coordenadora. Bom, todas elas manifestaram preocupação com a questão da alfabetização em língua portuguesa e matemática. Então, assim, essas integrações que vocês estão fazendo. Ontem eu falei com aquela hora que a Ana Júlia viu ali a gente sentado na mesa, a Cirlei estava ali, que é a professora responsável pela alfabetização na faculdade, de trabalhar algumas. A gente está pensando em fazer algumas oficinas em algum sábado, por isso que eu já perguntei o sábado que vai abrir a faculdade, agora esse semestre, para ver se ajuda vocês nessa programação porque não é uma alfabetização, quer dizer, para alguns até é, né? Mas é uma alfabetização que é pior às vezes, porque quando você alfabetiza, a criança ela não tem vício ainda. Assim, quando vai se arrastando dificuldade, pode ser que carregue vícios, pode ser que, né? Mas tem que trabalhar muito interpretação de texto, né? Trabalha em todas as aulas muita interpretação. E nesse sentido, gente, a gente pode fazer a história, um texto para eles lerem individual, mas também pode ser uma leitura coletiva, né? Eu mostrei para vocês nas reuniões separadas aquele site da Companhia das Letras, onde tem muita historinha que vocês conseguem ler com eles compartilhada. Lá tem história, mesmo que vocês estejam no 5º ano, vocês podem ler historinha de 3º ano, 2º ano. Não precisa, não é porque eles estão no 5º ano que vocês têm que seguir a BNCC e o planejamento de 5º ano. Não adianta. Vai ficar uma coisa totalmente improdutiva. Se eles não alcançam, se eles não entendem. Então, nesse quesito de língua portuguesa, de letramento, vocês têm que pegar textos e histórias condizentes com aquilo com que eles conseguem. Tá certo? Uma outra coisa que eles me pediram. A Thaísa me explicou. Quer dizer, na verdade, a Thaísa falou um pouco, mas quem explicou mais foi a coordenadora. Essa turma da Thaísa é uma turma. Tem outro 4º ano. Eles dividiram esse 4º ano, é a turma dos fracos. Resumindo, é isso. É a turma dos fracos. Ela falou isso pra gente. Ela falou que eles tinham dividido, que eles não queriam prejudicar os outros alunos, por conta de alunos que são mais devagar. É a turma de quem precisa muito de ajuda, que não sabe de fato escrever. Desde que a gente entrou, tipo, eu acho que já trocou uns 3, 4 alunos, professora. Tipo, saíram da sala porque já estão mais avançados, foram pro outro 4º ano, e aí ficamos com dificuldade. Tipo, ainda na sala tem crianças que, assim, já estão alfabetizadas, já sabem ler, já sabem escrever, mas são minorias agora. E, tipo, eu e o Esther ficam pensando muito como que a gente vai fazer a aula também ser divertida para elas, né, já que é algo que elas já sabem, do que para os outros. Porque os outros, assim, que Becoa faz baile, eles não fazem nem ideia. Aí, tipo, tem outras essa minoria, tipo assim, já sabe escrever sustentabilidade, tudo certinho, sem a gente falar, já sabe onde tá acento. É complicado, sabe? Ali tentar dividir, tentar agrupar todo mundo. Vocês já estão tendo com a Cirlei alfabetização, né? E a Cirlei me falou que, principalmente com a turma do 5º semestre, que tem procurado trabalhar também textos, situações, para vocês aplicarem no PIBID. Peçam para ela, vocês estão tendo esse componente agora, peçam para ela, manifestem, eu já conversei, ela está sabendo já, né? Tragam para ela essa situação que está acontecendo, para ela poder trabalhar com vocês. Agora, o pessoal A gente trouxe conselho para Cirlei em aula. A gente até, tipo assim, como a gente fez uma sondagem com eles para saber o nível que eles são de alfabetizados ou não,
A gente pensou em passar para ela no próximo ano. Ah, legal, ótimo. O pessoal do primeiro ano, Isabela e Ana, que, aliás, Isabela, me espantei você naquela sondagem onde eu perguntei que oficina vocês precisavam, você falou que não precisava de nada. Primeiro ano, não tem dúvida nenhuma. Eu fiquei, olha, uma que eu falei, vocês têm necessidade de oficina de português e língua português, português e matemática. Você colocou que não precisava de nenhuma delas. É isso mesmo? Eu achei que era relacionado aos alunos, não pra gente. Não, é pra vocês. Ah, então, sim. Acho só por tudo, pela experiência, sim. A Ana tem ajudado bastante, ela é bem. Porque é um conhecimento. Por mais que você. É um conhecimento a mais, lógico, não. Eu tenho que aprender sempre, lógico. Não, mas veja, por mais que você conheça a matemática e língua portuguesa, é diferente você conhecer a matemática, Sim, do que introduzir pra eles, do que conhecer a língua portuguesa e saber como trabalhar isso com as crianças. Sim, Alfabetização, gente, é uma questão muito. Para mim é mais difícil de trabalhar com as crianças de uma forma adequada para que surta efeito. Matemática também. Mas é que a língua portuguesa ela é muito mais necessária, porque se o aluno tem dificuldade em leitura e interpretação de texto, ele não consegue fazer matemática. Por mais que ele saiba matemática, ele não sabe ler um texto, ele não sabe ler um problema, ele não consegue interpretar. Então ele lê e ele não sabe para que tá pedindo ali. Então, eu acho que assim, vocês precisam. O pessoal que está no 5º semestre já tem esse domínio. A Ellen que está no 7º, realmente ela não deve precisar de oficina nenhuma, até porque está quase se formando. Mas o pessoal do 1º e 3º, né, ainda não tem essa bagagem. Não tem. Agora, o pessoal do 1º, né? Nesse caso aqui nós temos 2 alunas de 1º. Embora vocês não tenham o conhecimento que tem os demais, vocês têm que correr muito atrás. Vocês têm que dar mais gás. Não pode se recolher, né? Falar assim, eu não tenho experiência, então eu vou ficar esperando o meu colega fazer ou alguma coisa assim. Não, vocês têm que ir atrás. Tem que ir atrás, me procura, não estou conseguindo, me ajuda. Mas vocês têm que mostrar presença e falar, eu vou fazer, eu vou. Entendeu? Não se esconder no sentido assim, não se acanhar porque está no 1º ano. Né? Até porque vocês têm o domínio do conteúdo em si, só não tem o domínio da metodologia do ensino, né? Mas aí vocês vão procurando, me procurando ou dividindo a Isa com a Carol e a Ana com a Ellen. Né? A Ellen é uma graça de menina, super experiente. E foi a opção das duas, tanto da Carol quanto da Ellen, acolher o pessoal do 1º semestre no sentido de dar um aporte, dar um suporte. Então, aproveitem. Procurem ter momentos de vocês planejarem juntos. Professora. Porque, veja, no momento que vocês estão planejando separado, a Ellen não está conseguindo, não tem como passar para a Ana a experiência dela. Certo? Então procurem ter como momentos, e mesma coisa a Carol com a Isabela. Procurem ter momentos, identificar uma manhã ou uma tarde que vocês tenham em comum, que vocês possam estar. Por exemplo, todo mundo faz estágio de manhã lá no PIBID. Deve ter outra manhã que vocês também podem. Então deixa toda aquela amanhã, vamos supor, a Ana e a Ellen vão para a escola, que dia? Quarta-feira.
tenta agendar. Toda segunda-feira vocês se encontram na faculdade de manhã. E façam um planejamento juntos. Aliás, todo mundo devia fazer assim. Né? Se a gente está falando em 10 horas de dedicação no PIBID e 4 horas vocês vão para a escola, vocês têm que ter disponível um outro período que vocês têm que fazer o planejamento. Então, o ideal é que vocês façam juntos. Fala, Isabela. Aqui é que eu fui ver a mensagem, pra ter certeza que eu... Mas tá aqui falando que tá sentindo dificuldade para serem abordados nas aulas do PIBID junto aos alunos. E a sala da Adriana é uma sala que, tipo assim, eles já estão bem avançados. Por isso que eu falei que não. Porque era dificuldade de ser abordado com os alunos. Só que eles já estão na letra, tipo, eles escrevem tudo em letra cursiva, eles são todos bem... A gente fez semana passada, foi com eles um gráfico, todos eles entenderam muito bem, que aí já mexe com a parte de matemática, tudo, eles entenderam muito bem, por isso que eu coloquei que não, porque era para ser abordado junto aos alunos, mas se for para aprendizado próprio, é lógico que eu tenho interesse sempre, mas eu achei que era... Não, você entendeu errado, então. Eu achei que era acompanhando com eles, porque eles mesmos, eles já estão bem, eles estão num nível bom de trabalhar. Eu entendi. Mas, por exemplo, vocês vão ter que trabalhar com fração, com porcentagem, que eu imagino que seja conteúdos, porque essa componente, quem dá sou eu. Eu dou no 6º semestre, nem a Carol teve isso ainda, vai ter no próximo semestre. A única que teve, de todo o PIBID, a única que teve esse conteúdo comigo foi a Ellen. De matemática eu tô falando, né? Então, essas oficinas ajudariam nesse sentido de poder já antecipar. Não vai ser como se fosse uma disciplina, né, de 6 meses, de 4 meses, mas dá um adianto aí nesse sentido, tá? Então, essa questão aí, eu queria falar para vocês do planejamento, tentar ao máximo fazer em conjunto, participativo. Porque aí vocês podem, eu acho isso, não, o que você acha disso? Senão fica uma coisa assim, você faz um, eu faço o outro, e não existe essa troca, tá? Bom, outra coisa, eu perguntei de jogos lá para elas. Elas mostraram lá um armário cheio de coisa, tanto da língua portuguesa como de matemática. E jogo é muito legal trabalhar com as crianças. Então, elas já estão sabendo. Só para dizer que uma das professoras não participou porque ela tinha... E agora, será que é a Ana Paula ou a Patrícia? A Ana Paula não participou. Ana Paula é da Gabi e da Ana Júlia, né? Ela não... A cara da Gabriele. Ela não participou, mas a Tatiane ficou de passar todo o conteúdo da reunião. Me parece que ela dá aula depois e é muito longe, ela não conseguiria, tá? Tá bom, Ela Carol. no Guarujá. Tá bom. Ela falou pra gente. Bom, elas mostraram lá um armário de jogos e eu falei para elas que vocês iriam procurá-las para vocês verem direitinho o jogo que tem para vocês incluírem no planejamento de vocês. Tá certo? Material. Material diz que sulfite, segundo palavras da diretora, é ouro. Se alguém descobre sulfite na escola, descobriu ouro numa mina. Então, é uma coisa que não tem... Eu vou ver se a gente consegue na faculdade disponibilizar sulfite para vocês. Estou vendo. Professora, eu tenho uma dúvida sobre isso. Tipo assim, ok, sulfite é ouro para ela numa escola. Incrível, né, essa coisa. Se a gente levar a nossa sulfite, será que eles vão liberar para a gente usar impressora, essas coisas? Pode. Tá. Pode. E aí também eu não sei fazer mágica. Eu dou a sulfite e um sonho. Então, se levar sulfite, a diretora
A coordenadora ficou meio reticente, assim, tipo assim, não, não pode. Aí a Daisy, que é a diretora, falou, não, pode. Pode, tem uma máquina na secretaria que pode isso, aquilo, tarará, tarará. Então eu percebi que existia até uma divergência aí. Então, a dica, para xerocar, procure a diretora. A Daisy. Qual o nome dela mesmo? Daisy. Tá? Que foi quem me liberou mais a questão da impressão. E procurem mostrar para ela. Eu acho que assim, nesse sentido, gente, a gente tem que ser um pouco diplomática também. Procurem envolver a coordenadora e a diretora nas ações de vocês. Olha, hoje nós fizemos isso, os alunos gostaram muito. Mostra a atividade que vocês estão xerocando. Qual é o objetivo dessa atividade? Né? Incluam ela nas conquistas de vocês. É uma forma de trazê-las para o nosso lado. Tá? Ô, professora, posso falar também na questão da biblioteca, né? E naquele a gente perguntou onde tinha a biblioteca, se a gente podia ir lá dar uma olhadinha. Assim, palavras simples, é uma bagunça a biblioteca. Tem a estante cheia de livro, mas não tem uma legenda de que livro é de que. Os livros, como são todos bem fininhos, não aparece o nome. Muitos livros amontoados você não consegue tirar e colocar de volta. É assim, bem difícil de achar alguma coisa. Tanto que eu e a Ana Júlia, a gente desistiu. A gente falou, não, a gente vai se virar com algum livro que a gente tem em casa, que a gente pega na escola, emprestado com a professora, porque não dá para achar nada lá. Isso daí não tem como eu interferir nisso. Sim, eu estou falando para a senhora que a gente foi atrás, só que vai ser bem difícil de achar alguma coisa. Mas deve ter alguém responsável pela biblioteca. De repente, que pedir para essa pessoa ajudar. A biblioteca também é a sala de arte. Então, eles usam mais como sala de arte do que como biblioteca, pelo que deu para perceber. Outra coisa. Eu pedi para ela se ela teria disponibilidade de dar um livro do professor para cada uma de vocês. Ela falou que 8 ela não consegue. Professora, nem a Thaísa tem o livro do professor. A Thaísa não tem. Eu achei o livro do professor na internet e mandei o link para ela no meio da aula. Ela ficou incrédula, porque ela não estava conseguindo achar uma palavra lá de ciências. E aí eu falei, não é possível que isso aqui não tenha um livro do professor. Pois eu cacei, achei na internet e mandei o link para ela. Vou até mandar print da conversa para a senhora agora. Gente, não. Peraí um pouquinho. Eu já disponibilizei para vocês os livros, hein? Não, sim, só que tipo, ali na hora ela começou a passar uma atividade e ela ficou perdida. Ela ficou muito perdida, tipo, ela não tava achando uma palavra que faltava no caça-palavras. E aí, tipo, toda hora ela falando comigo com a Esther, toda hora, a gente já tava ficando agoniada também junto. Eu fiquei, eu tô começando a ficar paranoica, eu não acho essa palavra, porque só tinha livro do aluno pra gente achar. Eu falei, gente, mas peraí. Livro do professor. Achei, olhei, eu falei, é outra palavra aí. Pronto. E, tipo, tadinha. Tipo, eu fico com dó dela, mas nem ela tem um livro físico. E eu perguntei, eu falei, a senhora não tem um livro... Senhora não, que ela gosta que chame de você. Aí você não tem um livro do professor? Aí não me deram. Mas ali, veja, se ela não tem notebook, mas eu percebi que ela também não foi atrás. Ela deve ser também bem devagar no sentido de acordar pra vida, entendeu? A escola tem a culpa dela, mas se sou eu no lugar dela, já tinha ido encher o saco todo mundo pra conseguir as minhas coisas. Né? É que também eu levo que é, tipo assim, ela é nova. Ela acabou de entrar no colégio e é a primeira turma dela, ela falou. Primeira turma que ela tem de... Ela trabalhava no infantil antes. Ela falou, mas ela então, trabalha ela na creche ainda. Em consideração para ter meio que uma... Não dó, né? Mas, tipo assim, entender. A gente tenta, porque, tipo assim, ela tem uma visão totalmente deturpada dela mesma, professora. Totalmente. Porque, tipo assim, você sabe que eu sou bocuda, eu converso mesmo, falo, e é isso. E aí, tipo assim, a gente chega pra ela e fala, nossa, você é muito calma, tipo, você precisa um pouquinho, assim, de reação. Aí elas, vocês acham?
Ai, eu fiquei com tanta vergonha, porque Ela vai parece que eu ser gritei tipo na best, frente de vocês. ela vai ser E não tipo sei o best quê. friend de vocês. Aí eu, gritou quando? Aí ela, ai, aquele dia que a Helena tava fazendo outra coisa, eu chamei a atenção dela. Aí eu, e ela continuou fazendo, porque você não chamou a atenção dela. É. Bom, Tipo, enfim. ela é muito calminha. A Tatiane ficou de ver pra mim se conseguia livros, mas aí, por exemplo, no caso da Ana Júlia e da Esther, procurem a Tatiane se vocês quiserem o livro, porque tem tudo na internet. Mas é que às vezes você tendo o livro também é mais fácil de você manusear. Se vocês tiverem interesse, peçam para ela livro do segundo ano, não do quarto, para ver as Sim, atividades até de porque as alfabetização. atividades que tem no livro do quarto ano vai ser bem difícil de até você trabalhar com ele. Então, Tem até inglês no livro. Inglês, que eles não sabem nem português básico. Como que eles vão trabalhar inglês? Eu olhei pra Thaís e falei, mas tem professora de inglês aqui? Ela, não. Aí eu, e por que tem a matéria de inglês aqui, então, pra eles aprenderem? Eu falei, claro, se vocês me derem um salário, até eu e a Esther aplico isso aqui também. Mas a criança não sabe ler e escrever, vai aprender inglês. Não, é esculacho essas coisas. ô Ana Júlia, você tem que se controlar lá, hein? Eu tento. Não, você tenta não, você tem que conseguir, você não pode falar isso lá. Mas eu falei, você vai aplicar o de quarto ano? Ela, não dá, né? Aí eu conversei com a Valéria, perguntei se eu podia aplicar outra coisa, nessa paz dela. Aí a Valéria falou que eu posso aplicar outra coisa. Eu falei, então, eu acho que a gente tem que voltar primeiro e segundo ano. Vamos tentar ali um terceiro para ver se eles estão pegando em ciências, história, mas Gente, eu só quero saber o seguinte, eu coloquei lá no nosso grupo os links para todos esses livros. Vocês não, pelo jeito vocês não viram nada. Olha o silêncio no Eu chat. cheguei a abrir até para poder me inspirar para a aula que a gente estava Ah, planejando. muito bem, Eu Carol. abri. nossa, eu vou abrir. Então, lá tem toda a coleção, gente, de primeiro ao quinto ano, de todas Ah, as verdade. matérias. Pior que tem mesmo. De todas as matérias. Livro do professor, tem livro do aluno, tem muita opção. Quem tem aquilo não precisa procurar em lugar nenhum. Então ali tem. Eu aconselho, vocês que estão com essa dificuldade, com as crianças com mais dificuldade de leitura, busquem atividades lá do primeiro e segundo ano para trazer para eles. Tem historinha, tem um monte de coisa. Eu e a Ellen estávamos vendo os livros do que a senhora mandou mesmo, para introduzir a interpretação de texto, porque lá as crianças eles têm muita dificuldade em leitura mesmo. Teve um dia que a professora passou uma cartilha do Ziraldo, foi no dia do autismo, para cada uma das crianças lerem uma parte, assim. Eles têm muita dificuldade em palavras básicas para ler. Então, nós estávamos vendo de ou começar a aula com alguma leitura, ou fazer uma atividade, porque tem língua portuguesa no dia, desenvolvendo alguma leitura dos livros ali. Entendi, ótimo, muito bom. Você está falando do site do Companhia das Letras, né? Isso, esses livros mesmo. Aqueles livros são muito legais e tem toda uma proposta pedagógica por trás trabalhando. Agora, Sim, pessoal, eu acho que vocês podem muito bem evitar de ficar muito dependente de atividades em xerox. Veja, vocês podem usar o notebook projetando no telão. Então, a atividade que vocês iriam xerocar, não tem necessidade de vocês xerocarem uma folha para cada um. Projeta e joga no telão. As crianças vão olhar na tela e fazer no seu caderno. É até uma forma melhor deles terem que escrever. Porque às vezes você fazendo na folhinha xerocada, eles não têm nem que escrever. Entendeu? Então, projeta num PowerPoint de vocês, num Canva da vida, joga lá no telão, põe lá e eles vão copiando dali. Porque senão é trabalho. Assim, nós não estamos mais nessa fase de ficar xerocando, imprimindo coisa, por uma série de razões, e a gente tem esse recurso, tá? Outra coisa, papelaria.
apesar do EVA ser totalmente contraditório à sustentabilidade, né? Eles têm, se precisar, né, de EVA, eles têm bastante, pode usar da escola, cartolina, tinta, tudo isso a escola tem e disponibilizou para vocês, tá? Então, Pode mesmo? oi? Pode mesmo usar? Pode, falado por elas ali. Beleza. Então, para fazer o nosso projeto, nós pedimos para a Patrícia cartolina mesmo. Ela levou várias e ajudou bastante. Faltou um pouco de folha também, nós xerocamos lá na hora. Então, pode usar de lá e vocês podem ter acesso. Então, quando vocês forem pedir, fala assim, a professora Cristina esteve aqui, foi orientada que nós poderíamos usar, não sei o que, parará. Posso pegar com você ou você prefere que fale com a Tatiana? Entendeu? Já mostra assim, de uma forma calma, mas assim, tipo, mostrando que vocês sabem que pode ser usado, tá? Na verdade, eu não perguntei para ela em termos de quantidade, quantas cartolinas podem ser usadas por mês, etc, etc, né? Isso eu não perguntei. Mas vocês vão sentindo. O fato é que elas falaram que pode usar. A única restrição que elas colocaram, porque não existe, é a sulfite. Inclusive, a Patrícia, que é sua, né, na Beatriz, ela comprou uma máquina de xerox, ou uma impressora, sei lá eu. Aí ela falou assim, pode me dar que eu xeroco na minha casa. Acho que ela já xerocou pra vocês, né? Então, é porque a máquina dela tinha quebrado. Aí acho que ela teve que recorrer a comprar outra mesmo. Mas ela falou que qualquer coisa, se nós precisássemos de alguma coisa, era só pedir para ela. Tanto que nós pedimos e ela trouxe as cartolinas, tudo. Mas procurem mudar essa cultura do xerox, gente. Façam essa experiência de projetar a atividade lá no projetor, que dá certo. É que, na verdade, o projetor também, ele tá bem ruim. Tipo, ele tá muito torto e é difícil, assim, de ler e tudo. Então, Mas então, ó, a atividade que fizemos era mesmo de colagem, o assim. que vocês têm que fazer? O projetor está torto? Conversa com a coordenadora. Leva para ela esse problema. Vocês têm que levar de uma forma educada, tranquila. Assim, Tatiana, olha, a professora Cristina nos orientou que se a gente tivesse qualquer problema nesse sentido, ou com a diretora, vocês falam para a professora que vocês vão falar para não passar por cima, né? Assim, olha, eu vou comunicar a coordenadora que está com problema numa coisa, que foi orientação que a professora joga a culpa para mim. Foi orientação que a professora Cristina nos deu, para quando tivesse alguma coisa que conversasse com vocês ou com a Tatiana e a Daisy. E aí vocês levam esse problema para ela. Porque aí, gente, eu quando fizer a próxima reunião, eu tenho como falar para elas, não tá podendo fazer isso, porque não foi arrumado. Agora, eu não posso chegar numa reunião dessa e falar que não teve nada disso. Ela falou assim, mas ninguém me falou que estava quebrado. Entendeu? Ela só pode intervir e arrumar se ela sabe. Por que talvez ela nunca intercedeu nisso tudo? Porque as professoras não usam. Então elas nem sabem que tá ruim. Entendeu? Então vocês têm que levar o problema para elas. Por exemplo, eu posso avisar a diretora ou a coordenadora, né? Oi? Porque a questão da caixa de som da minha sala que está queimada, então pode avisar para elas, né? Ela falou que tinha uma caixa de som que estava quebrada. Quem avisou pra gente foi uma aluna. A gente estava tentando arrumar lá e uma aluna falou assim, a caixa de som está queimada, então não vai funcionar. Ótimo. Se eu não me engano, a minha sala também tá com problema na caixa de Então som. vocês têm que falar com Mas a eu vou diretora. ver. Fala com a diretora. Entendeu? E outra, coloquem isso no diário de bordo.
Não foi possível a realização da atividade tal, porque a caixa de som estava queimada, etc, etc. Já foi falado com fulano. Coloquem nomes. Já foi falado, já foi relatado o defeito para a professora de sala de aula e para a coordenadora ou diretora. Porque aí vocês me dão elementos para poder chegar lá e cobrar. Tá? O que você tá rindo, Isa? Não? Tô vendo as meninas e eu acho muito diferente, né? Porque na nossa sala é completamente diferente. Aí parece até que é outro lugar. Não, Porque eu vi você relatando aí da letra cursiva, de que elas não têm dificuldade. Eu falei assim, gente, parece outra escola. não, a Adriana é completamente diferente das outras professoras. A gente encontra a Gabi e a Ana Júlia no intervalo e aí a gente divide experiência, né? Junto na hora da merenda. A gente fica conversando. Cara, parece que a gente tá no mesmo dia, no mesmo horário, parece que tá em outra escola. E eu acho bizarro. Aí eu tô risada porque chega a ser bizarro, sabe? Aí tem que rir, né? Vou chorar. Porque, E a meu Deus. questão da alimentação é geral, ninguém pode comer lá, é isso? Não, pode. Não, não pode mais. Não pode mais? Não pode no Amiga, não tá podendo não, tá? E não tá podendo desde a semana antes da Páscoa. Ah, não sei porque eu não como, mas eu sei que elas comeram uma vez. Aí, porque O das dia últimas eu e a Ana, a gente foi pra sala dos professores. Eu nem fiz lá. A Adriana chamou a gente pra sala dos professores pra tomar café. Aí a gente ficou lá. Por isso que aí eu não sei, a Ana não quis comer e eu não como lá. Mas eu sei que a Gabi comeu uma vez. Eu e a Ellen Então, sempre ficamos na sala dos professores, e os professores mesmo oferecem café, o que tem lá É, na sala. eles que Eles chamaram, sempre nos chamam lá pra sala. chamam a gente pra ir. Gente, estamos em escola diferente, com Esther, certeza. vamos sentar na sala dos professores agora, pelo amor de Deus. Ela chega, a Adriana, ela fica, por favor, vamos com a gente, por favor, vamos lá tomar um cafezinho? Mas as Tadinha, ela tá professoras, isso, ela fala pra gente, fala que vai no banheiro e acabou. as professoras elas recebem merenda da escola, não, né? Pelo que a gente entendeu, Não, não. acho que é proibido. É só se, tipo assim, sobrar. Só que sobra Vou me calar, vou me calar. então, o dia uma que panelão e vai mesmo assim nada. o primeiro dia da greve, se você perguntar para a diretora cadê os meus alunos, ela falou também que a gente não poderia mais comer, porque foi proibido, a gente só poderia comer a comida lá se sobrasse, não sei o quê. Aí eu falei, mas eu e a Ana Júlia, a gente já estava levando nosso lanche, a gente já estava comendo lá porque tinha sido liberado. Então, de qualquer jeito, o nosso lanche a gente vai continuar levando. Bom, tá aqui na minha coisa, eu vou perguntar para elas, que eu não perguntei isso. Mas duas coisas que eu preciso falar com vocês Caramba, uma era super importante e me fugiu agora, peraí. Uma coisa, se elas permitirem vocês entrarem, lá tem micro-ondas. Pelo menos a Adriana deixou eu esquentar. Eu levei outro dia, acho que eu levei. Pita, Então, uma tia da limpeza até deixou a gente usar esse micro-ondas. Falou que a gente podia esquentar o que quisesse ali, só que, tipo, na hora que a gente entra, não sei se a senhora chegou a entrar, professora, onde tem esse micro-ondas. Não. Ah, não é na sala dos professores, vocês estão falando daquela salinha do lado da cantina, né? não, tô falando da sala dos professores. Ela chamou a gente pra esquentar. Não, ofereceram um micro-ondas que fica na salinha, tipo, um cubículo, que é o armário do faxineiro, esse cubículo, e um tanque, que é onde a gente tem que lavar prato se a gente come. E aí falou, vocês podem usar o micro-ondas se quiser aqui. Só que, tipo, se entra eu e a Esther, já acabou o espaço. Aí sempre vem, tipo, mais duas pessoas e fica na porta olhando pra nossa cara. Eu vou roubar esse micro-ondas como? Não tem peso, eu não consigo. Professora, juro. Ai, Ok. muito sofrido. Bom, outra coisa. Eu falei com elas sobre a diferença de um estágio e do PIBID. Então, o estágio... Sim, a Patrícia, ela estava com bastante dúvida, tanto que nas primeiras semanas ela estava chamando eu e a Ellen de estagiárias. Aí nós falamos sobre as horas, né, que tínhamos que cumprir para fazer as atividades,
E ela falou que só liberava atividade durante uma aula. Mas aí depois nós conversamos, ela entendeu e Então. liberou por mais. Então, ela estava Ela na achou que reunião, era eu não ouvi bem estágio o que eu mesmo, falei. que completava horas. Então, assim, só para vocês saberem, eu expliquei para elas que o estagiário, ele observa e que vocês ali estavam para intervir, para fazer uma intervenção, para aplicar atividades que, logicamente, podia ser ou não com a presença das professoras na atividade, né? E que não cabia a vocês substituir a professora em hipótese alguma em nenhum momento. Ou seja, que já está acontecendo isso em outra escola. A professora saiu, não avisou nada, falou que tinha uma cirurgia no dente, se mandou e deixou a classe com as meninas. Isso não pode acontecer. Aconteceu uma vez, vamos fingir que não viu e tá tudo certo. Eu já vou falar com essa professora, falar que ela não pode fazer isso. Mas a gente tem que ir com calma, né? Na forma como lidar com isso, mas só para vocês saberem que não pode. Então, se acontecer isso com vocês, vocês não vão bater de frente com a professora. Vocês vão me relatar o que aconteceu, tá? Também falei que a ação de vocês lá era de intervenção, de aplicação do projeto, que é planejado entre vocês, com o nosso apoio da Unisantos e com o apoio delas, supervisoras, no sentido de ler o planejamento de vocês, de dar sugestão, de pedir para alterar alguma coisa, né? Então, é um planejamento muito compartilhado, o que vai ser feito lá dentro, muito pensado o que vai ser feito lá dentro. Não é uma coisa assim, jogada, que é muito planejado. E que, se eventualmente isso for feito num tempo menor que as 4 horas, aí eu falei para elas, por isso que tem necessidade delas saberem o que vocês vão trabalhar, porque aí junta com o planejamento delas e fica uma manhã inteira trabalhando, como se fosse uma aula normal. E aí, o que não pode elas acharem que a atividade delas vai acontecer em 1h30 ou 2 horas, e as outras 2 horas elas ficarem corrigindo o caderno e ajudando o aluno que tem dificuldade. O que não impede de ajudar os alunos que têm dificuldade. Mas Professora, não é a função Thaísa, de vocês... ela libera tudo. Oi? A Thaísa libera, tipo, praticamente tudo pra gente. Então, mas como eu sabia que tinha esse negócio com a professora Patrícia, meu recado foi mais para ela que, né, no sentido assim, então, assim, vocês, a função de vocês não é ser professora apoiadora dos autistas, logicamente que eles fazem parte da sala de aula. Então, é que vocês estão muito no comecinho, com o tempo vocês vão pegando a manha. E quando for fazer atividade, vocês já vão começar a pensar em atividades diferenciadas para essas crianças. Entenderam? Ainda está muito no começo, nem vou pedir isso para vocês. Mas, em nenhum momento eu estou falando que vocês não podem ajudar essas crianças que precisam de ajuda. Vocês têm que ajudar. Mas não é função de vocês, ela toca a aula e vocês ficam lá ajudando as inclusões. Não é essa a intenção. Tá certo? Logicamente, porque a Prefeitura de São Vicente, não me pergunte por quê, porque a Prefeitura de Santos, eles têm um professor apoiador para cada aluno de inclusão. São Vicente não tem. Então, precisa que todo mundo que está ali dentro coloque a mão na massa, não tem jeito. Então, vocês vão... A gente conversou com a Thaísa sobre isso, porque na nossa sala tem uma autista, uma com dislexia, outra com TDAH, diagnosticadas. Sem falar os que, sim, estão ali sem um laudinho, mas a gente sabe. E, tipo, não tem auxiliar, não tem estagiário, não tem nada. Não consigo entender também, inclusive está fora da lei, né? Porque a lei obriga. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é isso, gente. Então, isso implica de vocês ajudarem, mas não só exclusivamente ficar fazendo isso. Fala, Ana.
fugindo um pouco, mas eu gostaria de saber como é que a escola e os professores se inscrevem para o PIBID. A escola e os professores? Isso. A escola, nós fizemos contato com eles. Eles não se inscrevem. Ah, Ou nós ou a SEDUC que vamos atrás das escolas. Aí, a escola, conversando com a escola, a diretora, a coordenadora, identifica os professores que têm o perfil mais adequado para o PIBID. Porque não é qualquer professor que tem esse perfil. Tem professor que não gosta de trabalhar em conjunto, não gosta, é mais fechada. Então, por exemplo, quando a gente fez a reunião com a Tatiana lá no Fernando Reis, a primeira professora que ela colocou, essa tem o perfil, foi a Adriana. Aí as outras foram indo depois, mas é assim. Primeiro, então, respondendo a sua pergunta, quem escolhe a escola, nós entramos em contato, ou a SEDUC sugere alguma coisa. Se a escola tem alguma intenção de ser candidata, ela também pode nos procurar, né? Também pode acontecer. E as professoras são escolhidas em conjunto entre nós e a coordenação e direção. Porque você conhece alguma escola que quer ser parceira PIBID, é isso? sim, aqui no Guarujá mesmo, acho que seria até melhor. Mas Isso que eu queria Porque, saber, o Guarujá não pode? então, a minha mãe, ela estava interessada em participar do PIBID. Aí ela perguntou se tinha como se inscrever. Tá, eu vou até inicialmente nós nunca atuamos no Guarujá. Eu não sei se isso é uma demanda do MEC, que a gente se restringe apenas na Santos e São Vicente, ou se nós podemos atuar no Guarujá. De repente até uma Seria muito possibilidade. legal, tem umas escolas que eu adoraria participar o PIBID no Guarujá. Sim, acho que tem escolas que são até melhores, assim, de estrutura do que o Fernando Reis, por exemplo. Tem lousa digital, tem várias coisas. Mas E olha, tem gente. se a gente levar isso, por exemplo, para o MEC entende que nós temos que trabalhar nessas escolas que têm menos estrutura. Porque se a ideia é levar uma melhor educação e melhorar a educação como um todo, as escolas que. Vamos pensar nos alunos. Os alunos que estudam em escola com menos condições são os mais prejudicados. E são, de repente, aqueles que precisam de uma inovação maior. Entendeu? Então, por exemplo, a repercussão daquela. Pareceu que era bobinho, gente, mas aquilo que a professora supervisora colocou lá, que o efeito do PIBID nas professoras da escola, isso é sensacional. É sensacional, gente, porque nós estamos, sem querer, multiplicando as nossas ações de uma forma indireta para que os alunos tenham uma melhoria, né, na educação. Porque vocês estão testemunhando mais do que ninguém. Essas crianças, coitadas, elas são reféns. Elas são vítimas de professoras, não digo todas, né? Mas grande parte delas acomodadas, que não querem inovar nada, que não querem... que encostaram um burro na sombra ali, ganham o dinheirinho delas e acabou. E a gente tem que sacudir esse pessoal. Entenderam? Então, tipo assim, eu não diria nem que, tipo, no Guarujá tem escolas com mais estrutura, até tem. Mas eu diria, assim, escolas em que parece que os funcionários teriam mais engajamento, sabe? Tipo assim, de realmente queremos entender, queremos participar, queremos melhorar. Pelo menos algumas escolas públicas mesmo que eu conheci aqui, eu vi isso bastante, assim, Vocês tipo, estão falando de um qual projeto comum. escola? Assim, a Bia falou de qual escola, Bia? Então, Miriam Terezinha mesmo, ele se localiza em um bairro mais humilde, mas mesmo assim é uma escola muito boa. Em questão de tudo, de funcionários, de estrutura, eu já estudei lá e são todos muito bons. A educação também, tem cozinha experimental, Tá. biblioteca mesmo. Aí a Esther falou de qual?
Eu não tô falando de nenhuma escola específica, eu tô falando mais dos funcionários mesmo da Prefeitura do Guarujá, mesmo, funcionários Mas da você não educação. sugeriria nenhuma? Eu sugeria, eu acho que é Napoleão o nome, Vicente de Carvalho, aqui no Guarujá. O Napoleão fica perto do Miriam também. É uma escola boa. Tá, ok. Muito bom, eu conheço inclusive a diretora de lá. Bom, entender esse negócio que eu falei das crianças de inclusão, que vocês podem e devem ajudar, mas não ficar com a característica de professor apoiador, ok? E finalizando, elas pediram o seguinte: esse ano é o ano do Saeb. Eles vão fazer Saeb. E diz que a dificuldade é imensa, não só pelas perguntas, mas que até assim, eles mudam de um ano para o outro. Um ano é fazer xizinho, o outro ano é pintar a alternativa correta, outro ano é grifar. Enfim, eles vão mudando de ano para ano e diz que os alunos nem com isso eles conseguem conseguem estar atentos e acabam muitas vezes colocando tem que pintar, eles colocam um xizinho e perdem toda a prova por causa disso. E além do que também tem a questão dos conteúdos mesmo mais voltados para a língua portuguesa e matemática. Então o que elas pediram? E é perfeitamente viável. Quando vocês forem trabalhar com interpretação de texto e com problemas de matemática, acessem, eu já dei uma fuçada, tem um monte de simulado de Saeb, de versões anteriores. Talvez, mesmo nesse caso, mesmo, por exemplo, quarto ano, Ana Júlia e Esther não vão precisar fazer isso, porque eles não vão fazer Saeb. É quinto ano que vai fazer. Mas também pode fazer. Vocês podem pegar a Saeb, não do quinto ano, porque se eles não conseguem nem do quarto, que dirá do quinto. Mas pega a Saeb mais para baixo. Atualmente, acho que o terceiro ano faz Saeb também. E procurem levar como atividade. Toda a aula, eles resolverem 2, 3 questões do Saeb. Projeta lá, leiam em conjunto, e aí fala assim, o que diz o enunciado mesmo? Tem que fazer o quê? Xizinho ou cruzinha? Entenderam? Para eles estimular essa observação deles. E resolvam com eles essas questões juntos, né? Tem muitos simulados, procurem, se vocês tiverem dificuldade para achar, vocês me avisem que eu dou uma força aí. Para eles se habituarem com o tipo. É que nem Enem, né? É aquelas questões, muitas vezes, muito mais complexo do que o dia a dia da escola, que eles não estão acostumados. Então levem questões do Saeb, toda a aula levem 2 questões de português e 2 de matemática, alguma coisa assim. Beleza? Eu acho que é isso, gente. Tudo que eu tinha para falar, notebook, os jogos, para vocês cobrarem os jogos, para usar no planejamento de vocês, material de papelaria. Acho que é isso. E qualquer coisa aí vocês... Fala, Isa. Professora, a gente tinha planejado as aulas avulsas, né, fora do projeto, só que aí, por exemplo, essa semana agora, aconteceu esse negócio dos fios, né, que a gente não conseguiu ir, e aí eu e a Ana, a gente queria saber se tinha como a gente dar essas aulas e depois iniciar o projeto, porque a gente introduziu o assunto já, tudo. De qualquer forma, olha, nós estamos no dia 26, né? Essa semana agora, nós temos outro feriado, né? Mas é quinta-feira. Não pega o teu dia. Não, meu é terça. Ana Júlia de novo vai ficar sem aula, né?
Que beleza. Mas aí, professora, também, a Esther deu uma que, assim, eu não sei o que ela pensou na hora. Antes da gente sair da sala, ela prometeu mundos e fundos que a gente vai fazer acontecer na semana que a gente vier. E é pra todo mundo ir e não sei o quê. Na hora que fechou a porta, eu olhei pra ela e falei, a gente vai trazer o quê? Do que tu tá falando, mulher? Que tu tá falando até eu. Toda sexta-feira que vai ser as crianças, vamos aí espalhar fofoca que vai ter coisa legal pra vir todo mundo. Pior que Aí, tadinha, criança. na outra semana, sem ser essa que vai entrar agora, na outra, começa o outro trimestre. E aí é o projeto que vocês estão pensando em fazer. É, Fala, Carol. Então, professora, é justamente isso que a gente quer saber. A gente já planejou 2 aulas e aí terminaria certinho no dia das aulas avulsas. E depois ia começar o projeto. Só que a gente queria saber se pode pegar uma aula do projeto para fazer essa última aula avulsa que vai ficar faltando. Como não Pode. teve antes. Você já tem Ah, duas então tá aulas bom. planejadas que vocês não fizeram. Usem essa aula, Isso. lógico, Tá. tá? Deixa eu até colocar aqui pra de repente não estranhar. É a Carol e a Isa. Mais alguma coisa, gente? Eu só queria saber se a senhora vai explicar depois no grupo mesmo, melhor sobre as oficinas, porque eu tenho interesse na oficina de matemática. Primeira coisa que eu fiz foi ver a manifestação do interesse de vocês. Para aí agora a gente agendar. Eu quero agendar essa oficina num sábado. Aí vai ser presencialmente? Presencialmente. Com certeza. A gente faz isso, é bem legal. Nas outras edições a gente fazia isso, pegava uma manhã, uma tarde, e a gente faz um lanche comunitário, entendeu? Faz uma coisa. E aí trabalhamos com língua portuguesa e com matemática. Aí ainda, veja, depois que a gente for para matemática, eu ainda vou, porque matemática quem vai dar sou eu. Aí eu vou ainda ver com vocês, eu vou elencar alguns conteúdos da matemática para ver qual mais que vocês têm mais dificuldade, porque eu não consigo, se a gente conseguir ficar juntos 3 horas, eu não consigo em 3 horas dar tudo da matemática, né? Mas eu até imagino quais são as dificuldades maiores. Mas quais são as suas, Bia? Dificuldades de matemática. Bia? Calma, é que tinha travado. Mas eu acho que eu já tenho dificuldade de matemática, mas eu acho que de auxiliar mesmo o aluno, como é que faz, essas coisas. Por exemplo, operação de soma, de adição, subtração, vocês têm dificuldade? Sim. É porque eles não têm matemática muito avançada, é bem básico, para falar a verdade. Então, seria mais como auxiliar. Fração, ninguém tá entrando em fração, né? Ainda. Não. Mas vai entrar, não, Eles, Júlia, não adianta ficar essa cara regalada. Professora, nem se eu quisesse. Nem se eu quisesse. Primeiro que eu já não lembro muito fração, né? Confesso o meu déficit de matemática. Mas aí eles estão aprendendo soma. Tipo, soma com 3 números, aprendendo o que é centena, dezena e unidade. eles tiveram atividade para nota e a atividade para nota foi mais e menos. E eles não sabiam isso. Então, assim, é Os difícil. alunos não sabiam o que Quinto era a ano unidade, já. dezena e centena na sala também. Então é o básico do básico, né? Sim, com certeza. Vamos supor que eu não espere essa, porque a data que vai abrir a faculdade sábado, eu acho que é daqui um mês, mais ou menos. Mas vamos supor que eu faça de manhã para vocês. O único dia que eu acho que vocês todas, deixa eu ver aqui, Fernando Reis. Segunda-feira ninguém tem nada.
Terça tem a Gabi e a Ana Júlia. Quarta tem. É segunda e quinta-feira que vocês não têm aula lá no Fernando Reis. Segunda e quinta. Talvez então eu vou ver se eu consigo marcar, não esperar esse para todo mundo e fazer mais oficinas assim, com menos gente para poder suprir essa necessidade de vocês. Porque já teve um caso de uma aluna que ensinou para o aluno errado. Aí é ruim, né? E aí vocês também não quer dizer, não tem culpa, mas isso não pode acontecer, né? Então a gente tem que, se for segunda ou quinta, tudo bem, né? Da gente marcar lá na faculdade de manhã, com antecedência. Tá bom. É mais na área da matemática. Mas, gozado, o pessoal se manifestou mais na área de alfabetização lá. Com dificuldade. Pra mim é mais alfabetização, eu acho, hein? As crianças não sabem nada de nada em todas as matérias. Mas aí eles querem focar só na alfabetização. Na nossa Também. sala, fazem A alfabetização é o foco, né? Porque se você já é alfabetizado, pelo menos depois que fica um pouco mais fácil. Na nossa sala, multiplicação com 2 números, eles escrevem tudo. Eu e a Adriana, ela é realmente uma professora, ela dedica muito do tempo dela. Ela A é muito... Isabela não tinha nem isso aqui. Ela tá em outra escola, não é a mesma escola que a gente. Outra. A gente fica... ela mandou até mensagem, a gente tá falando... Gente, muito... Agora, mas eu tô sofrendo já antecipado, que você falou que ela vai se aposentar, eu já tô... Minha cabeça já tá sofrendo antecipadamente. Não sofra, aproveite ela. Aproveite que ela tem muito pra ensinar pra vocês. Nossa, ela é um doce de mulher, um doce. Eu gosto muito dela também. É isso, meninas. 9h30. Vida que segue, bom sábado pra todos. Beijo no coração de todas. Tchau. Professora, o jogo é 3h30. Hoje eu não consigo ir, eu te falei. Mas dá um jeito, sei lá. O jogo é 3h30, pedagogia com saúde. Aí se a gente vencer, é 4h30. Ó o Miguel, o gordo. Lindo! Até ele vai pro jogo. Ai, meu Deus, que coisa linda. 3h30 não tem como. Vai estar na hora do meu almoço aqui. Professora, elas conseguiram decidir se vão levar as doações lá pra creche? Acho que vão deixar pra semana que vem pra você poder ir. Gente, me esquece, meu. Vai sozinho. Mas se você não quer estar presente? Muito, sinceramente. Porque a gente foi lá do Carmo, tipo assim, foi legal conhecer o ambiente da do Carmo. Eu achei muito interessante o ambiente da escola e tal. Só que olharam, agradeceram e é isso. Então, tudo bem. Eu achei que você queria estar presente. Eu nunca pedi. Eu falei ainda pra Maria, eu falei, professora, vocês podem levar sozinha. Aí ela insistiu na do Carmo e falou, eu acho que a diretora quer fazer alguma coisa com vocês e tal, agradecer de uma forma bonitinha. Aí eu já fui assim, pensando, nossa, tomara que seja agradecimento com comida, porque eu tô morrendo de fome. Não foi nada. Aí eu fiquei tipo, beleza, galera, foi legal aí. Não, eu sei que hoje não ia dar, porque hoje eu não podia ir. A Marli também não Marli tá sem carro. A Marli também tava sem carro e a Cilei também não podia. O que a Priscila tá fazendo na faculdade se ela tá de atestado? Gente, olha. Esse é um outro capítulo. Eu não quis na faculdade nem sem atestado, nem dirá com atestado. É que ela é coordenadora, se sente responsável. Ontem tinha oficina. Ela não foi dar aula. Mas professora, ela tem, tipo, todo mundo tem o contato dela. Ana Júlia, você não tem noção do que eu briguei com ela ontem à tarde. Eu tô vendo que ela tá ficando mal, mas aí a gente não pode dar pitaco. Você viu Porque a gente tem que pensar. Como é que tá a perna dela? Eu não vi a perna. Eu reparei que os braços dela estão ficando roxo. Tipo, roxo. É má circulação, né, se eu não me engano. E aí eu até perguntei, eu fui na sala dela, falei, cadê as balinhas? Ela, não, eu não posso comer mais nada de balinha, eu não posso comer mais nada, porque eu tô ficando muito mal.
Aí eu falei, pô, Pri, então vamos mudar pra nós. Bota uma castanha aí, a gente come também junto. Eu brinquei assim, né, pra não pesar o clima. Mas aí, E ela tem que se cara, cuidar. vocês também têm que se cuidar, né? A senhora com A essa coisa ali tosse que não tá passa nunca. ficando muito séria. Ela tem que se cuidar. Todas, né? Todas. Que a única com saúde é a Cirlei e a Rosana. Ah, eu não tenho saúde, não? A senhora tá com essa tosse faz mais de meses. Pelo amor de Deus, que isso? Aí a Marli tem a questão da perna, que eu não sei o que que é, mas eu entendo que tem alguma coisa lá. Priscila não se cuida por nada. É. E aí só nos resta Cirlei, super saudável, e Rosana. Vixe, ela falou que elas têm doença, eu não acredito, professora. Não, eu tô falando que Eu gravei, hein? Eu gravei, vou passar no grupo da eu sou super saudável. Não tenho. Eu tenho esse pigarrinho aqui. Assim que é um pigarrinho que eu tenho. É, um pigarrinho, tá bom, então. Mas avisa as professoras do jogo, então. Eu vou mandar no grupo do quinto semestre de pedagogia com as professoras, para ver se alguém se interessa. Tá bom. Beijo. Tá bom, professor? Obrigada, viu? Bom sábado. Você também. Tchau.